Sabe, quando a gente pensa em direito penal, o que vem na cabeça? Geralmente é código, tribunal, prisão, né? Mas e se a gente for um pouco além? E se o direito penal for, na verdade, um baita campo de batalha filosófico? Um lugar onde a sociedade decide o que é mais importante para ela, do que ela tem mais medo e, no fundo, quem ela é de verdade. É por aí que a gente vai caminhar hoje. Essa pergunta parece simples, né? Mas olha, na prática, a coisa é bem mais complexa. Não tem uma resposta única, uma caixinha onde a gente coloca e pronto. Na verdade, existem várias maneiras de enxergar o direito penal. E cada uma dessas lentes, digamos assim, conta uma história completamente diferente sobre o porquê de ele existir. Então, basicamente, a gente pode pensar em três grandes lentes. A primeira é a lente formal. É a mais direta, sabe? A lei é tipo um manual de instruções. Está escrito o que não pode fazer e qual a punição se fizer. Simples assim. Depois tem a lente material, que já vai um pouco mais fundo. Aqui, o direito penal é visto como um guardião, sabe? Ele está ali para proteger o que a sociedade tem de mais valioso: a vida, a liberdade, essas coisas. E por último, a lente sociológica. Essa enxerga a lei como uma ferramenta para manter a ordem, para garantir que todo mundo consiga viver junto em harmonia. Então, olha só, três visões, um único sistema, e a gente está só começando a arranhar a superfície. E é aí que a coisa toda explode. Porque quando os grandes juristas tentam responder àquela pergunta fundamental, afinal de contas, por que a gente pune? Para que serve tudo isso? Bom, é aí que a gente entra no meio de uma das maiores brigas intelectuais do direito. E no centro dessa briga tem dois gigantes. De um lado, Klaus Hoxen. Para ele, a resposta é bem prática. O direito penal serve para proteger bens jurídicos. A lei é um escudo, simples. Ela existe para impedir que coisas ruins aconteçam com o que a gente valoriza, como a nossa vida ou nossos bens. Do outro lado, Gunther Jacobs. A visão dele é diferente. Ele diz o seguinte: olha, quando o crime acontece, o dano já está feito. Não tem como voltar atrás. Então, para ele, a punição não serve para proteger, mas sim para mandar uma mensagem. Uma mensagem bem clara de que a regra que foi quebrada, ela continua valendo. O crime nega a regra e a pena vem e nega essa negação. É uma forma de dizer: o sistema continua de pé, a regra ainda manda aqui. E essa teoria do Jacobs vai ainda mais longe, chegando num ponto bem polêmico. É o chamado direito penal do inimigo. A ideia é a seguinte: tem gente que não só quebra a regra uma vez, tem gente que de forma sistemática decide viver fora do contrato social. Para Jacobs, essas pessoas deixam de ser cidadãos que erraram. Elas viram inimigos do sistema. E para o inimigo, o tratamento é outro. As garantias, as proteções da lei, tudo isso pode ser diminuído. É uma ideia super radical, né? E mostra como uma teoria que parece só papo de livro pode ter consequências bem reais e, para muitos, assustadoras. Ok, então a gente já viu esse grande debate sobre o porquê de punir. Mas existem outras formas de classificar, de entender o direito penal, que mostram como ele funciona no dia a dia e até os problemas que ele tem. Vamos dar uma olhada em algumas dessas ideias. Olha essa frase em latim: nullum crimen sine lege. Não há crime sem lei. Isso é a base de uma teoria muito importante chamada garantismo, do Luiz de Ferrajoli. A ideia aqui é poderosa. O direito penal não serve para dar poder ao Estado, mas sim para limitar o poder do Estado. Ele existe para proteger cada pessoa, para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, seja punido por algo que não estivesse escrito na lei de forma clara antes do fato acontecer. É a lei funcionando como uma verdadeira armadura para o cidadão. Agora, no extremo oposto dessa ideia de proteção, a gente encontra o chamado direito penal simbólico. O que é isso? São aquelas leis que são criadas não para resolver um problema de verdade, mas para passar uma mensagem, para acalmar os ânimos. Sabe quando acontece um crime que choca todo mundo? Aí rapidinho os políticos vão lá e criam uma lei mais dura. Na prática, talvez ela não mude nada, mas o efeito simbólico, a sensação de que o governo está agindo é gigante. A lei acaba virando mais um show para a plateia do que uma ferramenta de verdade. E a coisa fica ainda mais complexa, porque a punição não acontece só no sistema oficial, não. O jurista Zaffaroni mostra que existem sistemas de justiça que funcionam por baixo dos panos. Primeiro, o direito penal paralelo. Pensa num hospital psiquiátrico, por exemplo, que prende alguém sem seguir a lei. É uma instituição não estatal usando um poder de punir. E tem algo ainda mais sombrio: o direito penal subterrâneo. Aqui são os próprios agentes do Estado, policiais, por exemplo, que agem de forma ilegal, com punições clandestinas que acontecem totalmente nas sombras. Beleza, a gente já viu um monte de teoria, de classificação, mas a grande pergunta é: como é que tudo isso se mistura na vida real?
como é que essa teoria toda vira prática no dia a dia do sistema de justiça. Uma maneira bem legal de entender isso é com a teoria das 3 velocidades do direito penal, do Silva Sanches. Pensa assim, a primeira velocidade é o processo tradicional, para crimes graves. É lento, cheio de garantias e no final a pena costuma ser prisão. A segunda velocidade é para os crimes mais leves. O processo é mais rápido, tem menos garantias, mas em compensação as penas são mais brandas, sem cadeia. Agora, a terceira velocidade, essa é a mais polêmica, porque ela pega a rapidez da segunda com as penas duras da primeira, ou seja, poucas garantias e prisão. E adivinha para quem ela é usada? Exatamente, para aqueles considerados os inimigos do sistema. E tem mais um fenômeno bem moderno acontecendo, a chamada espiritualização do bem jurídico. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Antigamente, a lei protegia coisas concretas, palpáveis. A vida, uma casa, um carro. Hoje, cada vez mais, o direito penal está protegendo coisas abstratas, coletivas. A saúde pública, o meio ambiente, a ordem econômica. Coisas que a gente não pega na mão. E qual é o perigo disso? O debate é que, protegendo conceitos tão vagos, a lei pode ficar muito ampla e abrir a porta para um aumento exagerado do poder de punir do Estado. E para isso não ficar só na teoria, olha só um exemplo bem atual, o ecocídio. A ideia de que destruir o meio ambiente em larga escala não é um crime qualquer, mas um crime contra a humanidade toda. É o exemplo perfeito. O que a lei está protegendo aqui não é o terreno de uma pessoa, mas algo muito, muito maior e mais abstrato, o equilíbrio do nosso planeta. É o direito penal tentando correr atrás dos novos problemas do mundo. Bom, a gente viajou por um monte de teorias, classificações, tendências. Depois de juntar todas essas peças do quebra-cabeça, o que a gente enxerga no final? Qual é a grande figura que se forma? Acho que a grande lição, no fim das contas, é que o direito penal funciona como um espelho. As escolhas sobre o que é crime, como se pune e principalmente por que se pune, isso não é só uma decisão técnica de advogados. É uma decisão profundamente filosófica. É nesse espelho que a gente vê o que uma sociedade acha mais sagrado, o que ela não tolera de jeito nenhum, e qual o ponto de equilíbrio que ela encontrou entre segurança e liberdade. E isso, claro, nos leva a uma pergunta final, que fica para a gente pensar. Se o direito penal é mesmo esse espelho, que imagem ele está refletindo da nossa sociedade hoje? O que as nossas leis criminais atuais dizem sobre os nossos valores, as nossas prioridades e os nossos medos? A resposta diz muito sobre quem nós somos.